Meus amigos, nosso estudo hoje é sobre leis de cura. O estudo que eu vou apresentar para vocês hoje se baseia na aplicação do conhecimento das leis de curas clássicas, chamadas leis de Hering, no plano mental. A analogia que eu fiz num trabalho que produzi durante um período em que trabalhei no hospital psiquiátrico aplica-se em tese a qualquer paciente no plano mental. O primeiro princípio, que é a cura ocorre de cima para baixo, levou a um entendimento de que o mais elevado no nível emocional tem relação com o juízo. Tem duas vertentes, então. O paciente recupera os seus objetivos de vida, ele define bem, prioriza os seus verdadeiros objetivos que estavam perdidos, que estavam meio bagunçados na sua cabeça, e isso clareia para si mesmo, e o paciente tem uma nova condição, outro modo de se colocar diante da sua própria trajetória. O segundo aspecto desse mesmo princípio é quando o paciente recupera a autocrítica em relação a alguma coisa dele mesmo, ou em relação a algum fato, alguma postura que ele já tem assumido, mas agora numa compreensão renovada, porque ele entende que aquele modo de perceber, de sentir e de reagir não condiz com a maneira nova, com uma melhor forma dele se colocar e dele avaliar aquele tema, aquele aspecto, aquela relação. Nós temos aí esse primeiro princípio, de cima para baixo é quando a pessoa ergue-se sobre si mesma e se levanta, vendo as coisas de um plano um pouco mais elevado. O segundo item, a cura acontece de dentro para fora. É um pouquinho mais complexo, porque ele tem praticamente duas etapas. A primeira é que os mecanismos de defesa, as condutas automatizadas, rígidas, aquilo que o paciente manifesta de uma maneira muito estruturada, também chamado de comportamento reativo, entra em suspenso e aflora o que está mais profundamente. Então surge algum medo, carência, menos-valia, que enfim é aquilo que nós chamamos de insegurança básica ou de angústia existencial. Isso fica mais claro. Não é que não existisse antes, mas estava camuflado pelas atitudes defensivas, neuróticas, compulsivas. Então isso, na medida em que entra num certo silêncio, fica mais nítido de que o paciente se defendia, de que ele fugia. E aí aparece, muitas vezes, uma sensibilidade. O paciente fala que está mais emotivo, sentido com as coisas. E dependendo da duração do processo de enrijecimento, de contenda, de rigidez que o paciente manifestou, esse período vai ser um pouco mais ou menos prolongado. O paciente que teve um conflito com a mãe durante 2 a 3 décadas, ficou aproximadamente 50 dias muito emotiva, chorosa, sensível com as mínimas coisas. Isso foi trabalhado e ela fez um aproveitamento muito interessante. Terceiro item, o paciente volta a lidar com situações anteriores. Esse grupo de pacientes da pesquisa que eu fiz no hospital psiquiátrico tem um caso muito interessante. Uma paciente com déficit de inteligência e entrou numa psicose puerperal. Rapidamente o quadro cedeu e ela começou a lidar com os fatores que desencadearam essa crise, que foi principalmente um relacionamento com o marido de quem ela tinha se separado no final da gestação. Isso é apenas um exemplo simbólico. O que importa é o paciente volta a lidar com emoções, conflitos, fatos, traumas recentes que ficaram um pouco antes desse quadro atual. E finalmente, o quarto princípio, retorno de sintomas antigos. Aí sim, a viagem pode demorar um pouco mais para acontecer. O paciente estava num quadro já de
enrijecimento, de posturas, de atitudes confusas, ou uma defesa muito estruturada, já tinha 20, 30 anos. Com o tratamento, ele vai voltar aos fatos lá do passado, e isso aparece muitas vezes na memória dele de uma forma surpreendente para ele mesmo, porque aquilo estava meio apagado, e de repente, depois de algumas semanas em que ele tomou um medicamento e vem melhorando de uma forma global, de repente aquilo aflora e ele fica surpreso, porque aparece com muita nitidez, com muita clareza, e então ele tem a oportunidade de fazer uma elaboração, uma nova compreensão a respeito daqueles mesmos fatos. Aqui eu já posso fazer um trampolim para novas conclusões. Primeiro, o medicamento homeopático não obriga ninguém a se curar, ele dá oportunidade. Desde quando a pessoa recupera, no primeiro princípio, uma visão crítica, faz uma autoanálise de algum comportamento, pode ser uma coisa só. Aquele paciente que eu apresentei o caso para vocês de arnica, foi isso. Ele disse que chegou à conclusão que estava estragando o filho dele, porque ele já tinha 12 anos, ele colocava comida no prato do garoto, ficava ligando várias vezes ao dia. É uma autocrítica e permite à pessoa uma mudança. E assim todos os princípios, inclusive o retorno de sintomas antigos, sensações ruins, doentias, que a pessoa estruturou toda a sua vida a partir de uma sensação infeliz, ela pode mudar. Mas o que ela não fez naquela época, seja antiga ou mais recente, ela precisa fazer agora. Ela pode fazer agora, mas é trabalhoso. Muitas vezes é sofrido, mas é a chance que ela tem. E por fim eu quero comentar o entendimento de que um plano não cura passando para o outro. O mental não se cura drenando para o físico. Cada um cura no seu nível. Se a pessoa no seu percurso existencial fez uma alteração mental e outra física, ambas podem se curar, mas é preciso que isso ocorra cada uma na sua dimensão. Paciente psicótico não vai curar só porque manifestou alguma alteração orgânica. Cada coisa se cura no seu nível. E por último eu proponho que a gente fique atento a uma coisa que eu intitulei de externação, que é o contrário da supressão. Paciente que evolui aparentemente bem no quadro emocional e aparece alguma alteração física muito desagradável, muito ruim, muito difícil, pode ser que o processo derivou do mental para o orgânico e não está ocorrendo a cura dessa pessoa. É simplesmente um quadro que está derivando do mental para o físico e implica em um desconforto muito grande. Porque se a pessoa localizou a sua alteração principalmente no seu nível mental, significa que essa é uma opção instintiva do paciente. A transferência do morbo para o físico vai ser insuportável e muitas vezes o paciente vai procurar tratamento convencional porque ele não suporta essa mudança. Na verdade, a externação é o oposto da supressão. Da mesma forma como nós consideramos que a melhora orgânica seguida de piora mental não é uma boa resposta, identicamente a melhora mental com uma piora orgânica não é, em tese, uma boa resposta. Porque para que tenha cura mental é preciso que haja uma elaboração da pessoa, que ela entre em contato consigo mesma e perceba e restaure o seu entendimento mais adequado a respeito de alguma experiência, de algum fato ou de alguma atitude que ela costuma ter. Hahnemann define no Organon, o ideal é uma cura rápida, suave e duradoura. O paciente começa a melhorar rapidamente, no prazo de 24 a 96 horas. Entretanto, o retorno dos sintomas vai demorar a aparecer. Se a cura vai ser suave, depende muito da turbulência do caso. Quando o paciente tem que passar por uma agravação,
ou por exoneração de sintomas muito desagradáveis, é da natureza do processo, que ele seja difícil, turbulento, que ele tenha inclusive sintomas, exonerações desagradáveis. E por último, o critério da cura ser duradoura, a manutenção da cura depende não só dessa elaboração que o paciente tem que fazer, dessa ressignificação de algumas coisas, bem como da manutenção desse novo estado. Algumas pessoas têm uma propensão a recair, então essa duração depende do sujeito e não do medicamento. Manter-se saudável é um trabalho permanente de toda pessoa sadia. Não é gracioso, não é fácil, porque as nossas tendências a assumir posturas impróprias é grande. Então é preciso vigilância, disciplina, cuidado com a gente mesmo. A duração da cura é uma conquista individual. Muito obrigado, um abraço. Continuaremos agora com alguns casos clínicos das leis de cura.